Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro de 2023, penúltimo dia do ano. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas capítulo 2, versículos de 36 a 40. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus, o evangelho de hoje nos mostra uma figura no mínimo especial. O nome dela era Ana. O evangelho diz que ela tinha 84 anos de idade e servia a Deus noite e dia com jejuns e orações junto ao templo de Jerusalém. Só que o interessante da figura de Ana é a sua história de vida. O evangelho conta um pouco da sua trajetória. Diz que ela se casou na juventude, depois de 7 anos de matrimônio ela ficara viúva. Queridos, aqui a gente precisa pontuar uma vida inteira de sofrimento. Sim, porque aquela época, a época de Jesus, não existia previdência social, não existia aposentadoria, muito menos pensão alimentícia, muito menos pensão de viúva. As viúvas estavam condenadas a optar pela mendicância ou pela prostituição. A salvação de uma viúva seria se ela novamente fosse recebida em matrimônio. Inclusive, a lei de Moisés dizia que se uma mulher ficasse viúva e o irmão do marido ainda fosse solteiro, esse irmão era obrigado a receber aquela viúva como sua esposa. Por isso que uma vez os fariseus foram perguntar a Jesus sobre uma viúva que havia se casado novamente com o irmão do seu marido, depois ele tinha falecido, ela se casou com o irmão mais novo e assim ela se casou com 7 irmãos que foram falecendo. E aí os fariseus perguntam para Jesus quem será o marido dela na vida eterna. E aí Jesus diz, erram vocês porque nos céus sereis como os anjos. Nos céus não recebereis em matrimônio, nem vos dareis em matrimônio, mas sereis como os anjos. Então, como Ana não tinha cunhado que a recebesse como esposa, ela tinha então que optar ou a prostituição ou então a mendicância. Ela opta pela mendicância. E desde a sua viuvez, ela passa uma vida de mendicância, mas fiel a Deus, servindo a Deus noite e dia no templo, em jejuns e orações. O evangelho diz que desde a sua juventude ela se casou, ficou 7 anos casada e ficou viúva. À época de Jesus, as meninas se casavam com 15 anos de idade. 15 anos. Então ela ficou viúva com 21 anos. Ou melhor, com 22 anos. Casou com 15 anos, com 22 anos ficou viúva. Dos 22 a 84 anos, são 62 anos de sofrimento. Durante 62 anos, Ana passou fome, Ana passou indigência,
Ana passou humilhação de mendigar durante 62 anos. O que não sofreu essa mulher? Como não deve ter sido a vida dessa mulher? Como não deve ter sido sofrida a vida da Diana? Mas ela perseverou fiel a Deus e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações. E esse é o núcleo do Evangelho de hoje. Não se afaste de Deus. Na dor, no sofrimento, na angústia, quando a cruz te visitar, não se afaste de Deus e permanece firme, aguenta firme, servindo a Deus em jejuns e orações. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E no Evangelho de hoje, depois de termos visto Ana perseverando, aguentando firme a cruz, suportando com paciência os sofrimentos da sua vida de viúva, de indigência, de mendicância, de pobreza, de fome, de humilhação, aguentando firme, servindo a Deus noite e dia, junto ao templo, em jejuns e orações. Depois de uma vida inteira de 62 anos de sofrimento, ela teve a graça de ver a face do Senhor. Ela viu o menino Jesus. O coração dela se resplandeceu de alegria, porque ao ver a face de Deus feito homem, aquilo era apenas o início da sua felicidade eterna. A felicidade que Deus tinha preparado para ela no céu e que aquele menino conquistaria para ela na cruz. Queridos, existe recompensa para a sua dor. Depois da noite, vem os raios da aurora. Depois da tempestade, vem a bonança. Aguenta firme. A tempestade vai passar. Aguenta firme. Não existe noite que dure para sempre, mas a noite sempre é vencida pelos raios da aurora. Lembre-se do céu e da vida eterna. E ainda que o seu sofrimento se arraste por 62 anos, como foi o caso de Ana, o que são 62 anos de sofrimento comparado com uma eternidade de felicidade eterna? Aguenta firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como Ana, aguenta firme. E a própria Ana nos ensina no Evangelho de hoje a receita para aguentar firme. A receita para termos a fortaleza espiritual. Ela servia a Deus com jejuns e orações junto ao templo. Permanece unido à igreja pelos sacramentos. Principalmente, é claro, pelos sacramentos que a gente frequenta, que é o sacramento da Eucaristia e da confissão. A confissão, no mínimo, mensal. A Eucaristia, no mínimo, semanal. Junto à igreja, junto ao templo, servindo a Deus com jejuns e orações. O jejum nos traz uma grande força espiritual e a oração nos alimenta a nossa alma. A oração para nós é o consolo espiritual que vem do céu e que nos fortalece. Esse é o segredo. Aguenta firme, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu não aguento, Fábio. Eu não suporto mais esse sofrimento. Talvez porque você não tenha frequentado a academia para fortalecer a sua musculatura. E Ana nos ensina os exercícios que nós precisamos fazer. Jejum e oração junto ao templo. Esse é o segredo da felicidade. Persevera nesse caminho, porque o final dessa trilha é o alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.